Muitas vezes você olha com outras mulheres ou histórias de mulheres que nos procuram, principalmente para mentoria, postura, como é que a gente lida com isso, contando que são interrompidas, contando que não são ouvidas, ou contando que, pior, são traduzidas. Do tipo, sabe o que ela quis dizer? Ela quis dizer que... Não, peraí. Ela quis dizer o que ela falou. Então, não há uma necessidade de tradução clara. Então, são situações em que você, inconscientemente, tira o lugar de fala daquela mulher de alguma maneira. E isso gera fragilidades, obviamente, né? Então, todos nós, na verdade, como ser humano, tem essa vulnerabilidade. A gente ressalta essa vulnerabilidade feminina quando a gente tem esse tipo de comportamento. Ou quando a gente coloca qualquer situação de cota, né? Aquela situação de, mas sabe o que é? Agora tá na moda. Tá na moda a mulher. Agora a mulher entrou no mercado de trabalho. Você olha e fala, agora, bom, eu tenho quase 20 anos de carreira. Que bom, né? Então, e antes? Tem outras mulheres com 40 anos de carreira. E tem outras mulheres que já fizeram isso e já fizeram essa história. Então, tem um pouquinho de como a gente quebra esses paradigmas e realmente dá a mão para quem está começando a quebrar mais ainda esses preconceitos que a gente viveu há algum tempo aí. Muito legal. Professora, eu tenho uma pergunta específica para a professora. A gente vê, de fato, uma ausência de mulheres em exatas como um todo, né? Eu fiquei com essa pergunta na cabeça aqui, quando você falou exatamente de física, engenharia e tal. A minha turma de ciência da computação, ela iniciou com 2 mulheres, de 40 alunos. E ela terminou com uma. 50%. 50% de aproveitamento. Ao mesmo tempo, eu percebo que nas outras exatas, como foi dito antes, na área de física a gente vê mais, própria engenharia civil, que tem uma grande estigma machista, a engenharia civil, né? Ainda tem mais alunas de mulheres se preparando na área de engenharia, né? Por que, na sua opinião, na TI tem menos ainda? Porque já tem essa questão da exatas, da mulher ser menos mais estigmatizada a não seguir exatas. Mas das exatas, a TI parece que é a última, lá da ponta, né? E aí, depois do seu comentário, quero até já passar para a Dérica, porque a gente começa a entender o fluxo do mercado, né? Porque tem pouca mulher no mercado porque forma pouca, né? Então não adianta a gente querer procurar mulher hoje se a gente não está formando ninguém. Então a gente tem que começar a formar essas meninas. E essa questão cultural, como foi dito antes, como que a gente consegue virar esse jogo e fazer as mulheres de fato estudarem? E por que, na sua opinião, de todas as exatas, a TI é o patinho feio que a mulherada não vai? Então, a gente tem que pensar que é difícil a gente obter o recurso. Então, a captação já é reduzida, né? Essa captação reduzida, muitas vezes, assim, existem debates sobre isso. Cada um tem algumas opiniões, mas a gente muitas vezes parte do pressuposto da capacidade de raciocínio. Então, todas as exatas a gente precisa, né? Mas aquele raciocínio lógico, bem formado, um pensamento computacional que a gente tem, que a gente traz, às vezes, do ensino médio, não precisa nem ser o formalizado de uma universidade, né? A gente ainda tem muito estigma disso, que a mulher não é capaz. Então, essa lógica que a área de TI exige, lá atrás ela foi quebrada, até mesmo no ensino médio. A gente passa por experiências junto com mulheres, porque a gente tem eventos só de mulheres, delas falarem que no ensino médio não faz a matemática porque você não vai dar conta. Você errou? Não, tá normal, é mulher mesmo. Agora o coleguinha acertou. Então, aí ela não entra numa faculdade. Então, é muito mais complicado para ela.
Agora, a TI tem o problema de usar a máquina anteriormente, né? A gente não usa a máquina anteriormente. Até um pense bem, né? Você dá um pense bem dos nossos brinquedos, né? Você dava para um menino, você não dava um pense bem para uma menina, né? Então, e aí ela cresce com isso dela não dar conta, né? Da programação, de lidar com uma máquina ali na frente dela. Diferente de física e de algumas engenharias, que você vai lidar mais com os números na sua frente e não com uma máquina. Então, tem aquela barreira, aquela resistência de eu não dou conta de mexer numa máquina, não dou conta de comandar uma máquina. Fazendo uma comparação bem simples, é até a velha comparação de a mulher no volante. É o tal da mulher na frente de uma máquina. Dona Maria. A mulher não dá conta. O carro não deixa de ser uma máquina, né? Sim, a mulher Faz não todo dá sentido. conta de controlar uma máquina. Então, tem essa resistência. E a gente cresce subconscientemente achando que realmente é isso, que a gente não dá conta de dominar uma máquina. Então, a gente tem uma captação bem pequena e a gente tem que fazer programas e mais programas incentivados por empresas de mulheres na tecnologia, de mulheres na programação, meninas em Python, né? Tem tudo isso, né? Que a gente vê, que é uma forma da gente tentar incentivá-la e mostrar que elas são capazes de alguma forma. Porque, como a Carol, eu também não passei por isso. Eu nunca tive um problema. Então, no começo, todo mundo perguntava, mas e a resistência que você enfrentou? Nenhuma. Nenhum. Foi normal. A Carol também não teve. O único problema que eu tinha é ir em congresso, e no congresso tinha eu de mulher. Já passei por isso num congresso internacional. Tinha eu de mulher e só. Então, mas se você está bem resolvida, você ainda coloca um salto e eu tô aqui. E se você se impõe, é isso. E vocês estão aí para me ouvir. E bora lá. Agora, tem muitas meninas que não têm essa autoestima. E é isso que a gente precisa trabalhar. Potência todas elas têm. E essa autoestima a gente precisa trabalhar bastante. Então, a captação é fraca. A resistência do uso da máquina ainda existe, então, por isso, tecnologia, na minha opinião, ainda tem uma captação menor em termos de universidade, matrícula mesmo, né, do que as outras exatas que a gente vê por aí. Mas a gente tenta ali dentro para que a gente consiga oferecer para o mercado mão de obra feminina. É uma luta, mas cada vez mais isso está mudando. Por quê? Cada vez mais mulheres bem-sucedidas estão servindo de exemplo. Antes a gente não tinha tanto. Então, hoje, mais do que nunca, a gente tem mulheres como elas que são de exemplo para as nossas alunas. Opa, ela conseguiu. Agora não é o homem na propaganda de computador, agora é uma mulher, né? Então, isso é importante.